novo, hoje com a nossa aula de História. A gente continua na unidade 1, capítulo 2. Nós vamos estudar os grupos organizados e agricultura. Vocês vão achar o texto na página 18 e depois na página 20, tá? Assistam toda a aula, que eu vou explicar os textos e também os exercícios que deverão ser feitos no livro, diretamente no livro, na página 19 e 21. Então, a gente começa pelos textos, né? Página 18, grupos organizados e agricultura. Grupos organizados e agricultura. O desenvolvimento da agricultura gerou uma série de mudanças na organização dos grupos humanos. Por isso, esse contexto do desenvolvimento do cultivo de alimentos e domesticação de espécies animais e vegetais é chamado de Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola. Nesse ponto aqui, a gente precisa dar uma parada e retomar alguns conceitos que nós já aprendemos na última aula de História. Nós aprendemos que a pré-história foi dividida entre período paleolítico e período neolítico. Período paleolítico, também conhecido como Idade da Pedra Lascada, e período neolítico, também conhecido como Idade da Pedra Polida, né? No período paleolítico, nós aprendemos que os homens ainda eram nômades, se movimentavam, se deslocavam de um lugar para outro e construíam seus instrumentos de caça, de segurança, tinham algumas ferramentas feitas de pedra polida. Se vocês assistirem essa aula onde o professor explica esses dois períodos, vocês vão ver que tem fotos e explicação de como eram feitas essas ferramentas de pedra polida. Se não quiserem dar uma olhada no YouTube, o que eu acho que é uma boa, porque aí a gente vai estudando e vai fixando o conteúdo, né? Vocês podem ler a página 10, onde explica mais uma vez o que é o período paleolítico, tá? E depois a gente tem o período neolítico. No período neolítico, o que começa a acontecer, né? Esse homem que antes era nômade, que fazia os instrumentos dele de pedra polida, de pedra lascada, de lascas, né, fazendo pontas de lança, usava ossos para fazer arpão, tal. Ele passa a se fixar, a morar em lugares onde ele também consegue perceber que ele pode plantar os alimentos, que ele pode domesticar algumas espécies de animais, que ele pode colher os alimentos que ele plantar, que ele pode usar a carne, o leite, o couro. Então, aos poucos, ele vai percebendo que ele não precisa mais ir em busca de novos lugares. Ele se fixa, começa a cultivar os alimentos e a domesticar os animais. E isso, dentro do período neolítico, é conhecido como Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola. Uma das primeiras consequências do desenvolvimento da agricultura foi o crescimento populacional. Eles começaram a se organizar em aldeias e essas aldeias começaram a crescer. Por que essas aldeias começaram a crescer? Porque vai acontecer a maior oferta de alimentos, né?
A oferta de alimentos possibilitou uma vida com menos riscos e mais recursos alimentares. Então essas aldeias começam a crescer, porque pessoas começam a vir morar nessas aldeias, as famílias começam a crescer, a saúde melhora, porque eles têm uma variedade de alimentos maior para poder comer, para poder se alimentar, se sustentar. Então, com isso, as aldeias vão crescendo. Muitos grupos passaram a se fixar em um mesmo local, formando aldeias. E as necessidades do cultivo da terra levaram à criação de novas formas de organizar a sociedade. Então, se você se fixa num lugar e forma uma aldeia, o que acontece? Você passa, vai cultivar a terra, vai criar os animais, vai domesticar os animais. O que isso leva, Qual é a consequência disso? Novas formas de se organizar a sociedade, de organizar aquele povo todo que está ali. Então, algumas aldeias, as aldeias muitas vezes tiveram que se juntar para proteger-se de ataques de outros grupos. Por quê? Porque muitas vezes uma aldeia ia lá atacar a outra. Seja para pegar os animais, seja para pegar os grãos. Aí o que acontece? Eles têm que se proteger. Quanto mais gente, mais proteção. Então, as aldeias começam a fazer alianças, a ficar juntas para se proteger. Grupos maiores favoreciam também a organização da produção de alimentos, pois dividiam entre si as atividades relacionadas à caça, à pesca, ao pastoreio ou ao cultivo da terra. Então, quanto maior fosse a sua aldeia, as coisas precisavam ser mais organizadas, melhor organizada. Que é onde lá na outra aula eu falei a respeito do quê? Da divisão do trabalho. Já com as aldeias grandes não é possível todo mundo fazer tudo a mesma coisa, tudo ao mesmo tempo. Então vai ter que acontecer a divisão do trabalho. E aqui a professora aproveita e coloca nessa imagem uma aldeia onde a gente consegue perceber que existe algumas divisões de trabalho, Aqui você tem alguém que está fazendo uma ferramenta. Aqui, olha, eles estão derrubando o que parece ser algum tipo de líquido, pode ser um metal, pode ser leite, pode ser algum outro tipo de líquido. Aqui atrás, provavelmente tem um grupo que pode estar fazendo algum tipo de cesto, ou de jarros, de potes, ou até mesmo triturando sementes. Aqui tem gente carregando o que me parece ser animais. Tem alguém aqui num forno, num tipo de forno, talvez fazendo carvão, para fogueiras ou para o forno, para que as mulheres possam cozinhar. Quer dizer, então chega uma hora que as aldeias, esses grupos, eles estão grandes e isso precisa ser organizado. Então sempre vai ter o grupo daquele que vai cuidar do rebanho de cabra, o grupo que vai cuidar da plantação, o grupo que vai cuidar da produção de cestos, jarros para guardar os grãos, gente que vai fazer as ferramentas, gente que vai plantar, gente que vai colher, gente que vai ordenhar um leite da cabra, para que a vida na sociedade ali fique organizada e fique melhor. Essas mudanças estipularam
Essas mudanças estimularam novas formas de organização política. Foram estabelecidas lideranças nos grupos, exercidas por pessoas específicas ou por alguns setores que se impunham sobre os demais, criando-se assim posições políticas e sociais definidas para cada membro. Hoje na aula, aqui presente na escola, eu dei a mesma aula hoje aqui, tá? Para o quinto C foi a mesma aula, igualzinha, não teve nada de diferente. E aí alguns alunos me perguntaram, né, dessa questão da política, né? É a mesma política que a gente tem hoje? Não, nada a ver, nada, esquece. Porque essas organizações políticas da era do Neolítico, da fase do Neolítico, eram diferentes, tá? Tinha-se grupos, né? Aldeias, grupos. Dentro das aldeias tinham os grupos. Então tinha os grupos dos criadores de gado. Tinha o grupo daqueles que faziam as plantações, que eram responsáveis pelas plantações. Então esses grupos, eles estabeleciam lideranças. Não, então tudo que for criação de gado, de ovelha, tal, eu tomo conta. E tudo que for relacionado a plantio, cultivo de sementes, vegetais, frutas, legumes, tal, eu cuido. Tá? Essa era uma forma. Ou então escolhia-se a pessoa mais antiga, a pessoa mais velha de toda a aldeia, de todo o grupo, para ser aquela pessoa responsável que vai tomar as decisões, que vai ouvir as pessoas, que são chamados os anciãos, né? Que tem mais sabedoria, que tem mais conhecimento, né? Então eles também eram pessoas muito respeitadas, né? Então aí começa a se definir o papel social e político de cada grupo daquela região, tá? É assim que a gente começa a pensar essas organizações sociais e políticas lá na era do Neolítico, da Revolução Neolítica. Tudo bem até aqui? Muito bem. Vamos passar agora para as ocupações humanas. Ocupações humanas na África e no Oriente. A professora bebeu água que ela está com sede, tá? Essas ocupações humanas na África e no Oriente, nós vamos ver pelo texto que são 3 povos. E aí a gente precisa prestar muita atenção, porque vai ter exercício no livro que vai pedir algumas informações sobre esses 3 povos, tá? Então vamos lá. Ocupações humanas na África e no Oriente. As savanas da África Ocidental foram as primeiras regiões do continente africano povoadas por grupos humanos dos quais conhecemos alguns vestígios. Então, lembrando que as primeiras ocupações aconteceram na África, tá? Na parte oriental da África. Entre os povos que habitaram essa região estão os Khoikhoi e os San, grupos que hoje geralmente são tratados de forma unificada. Então a gente começa com os Khoikhoi e os San. E hoje, tá, eles são tratados de uma forma unificada, ou, como hoje costuma se dizer, os Khoisan. Mas esses povos são diferentes nas suas origens. No começo desses povos, eles começam de maneira diferente.
Presta atenção aqui no texto. Olha lá. Os Khoikhoi provavelmente emigraram do Nordeste para o sul do continente africano, a partir do Alto Nilo. Nilo é um rio. Eles eram criadores de gado e trabalhavam o metal. Então, os Khoikhoi, eles se estabeleceram perto do rio Nilo e eles eram criadores de gado. Eles criavam gado. Já tinham domesticado o gado e criavam o gado. E eles já conheciam o metal. Cobre, prata, bronze. Eles já conheciam o metal. Então, eles já trabalhavam com o metal. Os San, por sua vez, eram caçadores-coletores. Então, eles caçavam e colhiam os vegetais, colhiam as sementes, colhiam as frutas, guardavam as sementes das frutas, tá? Então, presta atenção que os Khoikhoi eles são um povo que criava gado e trabalhava com o metal, e o San, o grupo San, os povos San, eram caçadores e coletores. São duas origens diferentes que vão se estabelecer na África Oriental. Hoje há grupos remanescentes dessas etnias que vivem em minoria no deserto do Kalahari, na Namíbia, em Botsuana e em Angola. Ainda tem gente desses povos? Tem. Moram nesses lugares que eu acabei de falar. Tá bom? Eles moram justamente nessas regiões onde a professora acabou de ler. Já no Oriente Médio, os povos passaram por um processo de fixação e formação de grupos organizados. E aí, no Oriente Médio, a gente tem uma cidade que vai ser muito importante na história da humanidade, que é a Mesopotâmia. A Mesopotâmia é uma cidade, é uma região muito importante para a história da humanidade. Gente, vocês perdoem a professora, que a professora está dando aula desde a 1h da tarde, tá? Então a garganta fica um pouco seca. Os povos que se fixaram nessa região da Mesopotâmia, eles se fixaram entre os rios Tigre e Eufrates. E esses povos formaram cidades independentes umas das outras. Eles não queriam ficar em aldeias todas juntas. Eles pensaram que seria melhor eles se organizarem em cidades diferentes, cidades distintas. Claro que perto dos rios Tigre e Eufrates, porque eles precisavam plantar e precisava de água. Os animais precisavam de água, eles precisavam de água. Porque a gente já aprendeu que o homem, ele pode ficar sem comer, ele pode ficar sem colocar aí, sem tomar sem comer um arroz e feijão, pode ficar aí alguns dias sem comer nada. Mas sem água o homem não fica. Então todas as vezes, o que o homem fazia? Ele ia se estabelecer perto de rios, tá? Então, esses povos que ficaram nessa região na Mesopotâmia e perto do rio Tigre e Eufrates, eles criaram cidades independentes. Já no Vale do Índio, nas regiões onde se localizam o Paquistão, o Afeganistão e a Índia, também existiram ocupações humanas milenares, favorecidas pelos recursos do rio Indo.
Olha lá, mais uma vez, um rio no meio. Perdão, gente. Nessa região havia uma cidade com elevado grau de sofisticação chamada Harappa. Ela era circundada por muralhas e cortada por largas avenidas planejadas, e sua cultura influenciou toda a região. Eles praticavam a agricultura e a metalurgia e faziam comércio com os povos da Mesopotâmia. Olha como que era a estrutura dessa cidade chamada Harappa. Tá vendo, ó? Tinham como se fossem escadas, ruas, tá vendo, ó? Caminhos. Ela era bem organizada, era tudo de pedra, mas era bem organizada. Ficava perto de um rio chamado Indo, tá? E toda a sua cultura influenciou a região do Vale do Indo, ali onde eles se estabeleciam. Tá bom? A cidade, gente, de Harappa, ela fazia comércio com os povos da Mesopotâmia, e elas também praticavam a agricultura e a metalurgia, ou seja, eles conseguiam fazer o plantio de vegetais, de frutas, de legumes, de cereais, principalmente cereais, que eram que eles mais plantavam, e também conheciam a metalurgia. Esses povos que moravam em Harappa e em volta de Harappa, eles conheciam os metais, como o cobre, a prata, o bronze, tá bom? Muito bem. Então aqui tem um pouco da estrutura dessa cidade, né, de uma cidade da região de Harappa. E aqui, gente, eu quero mostrar para vocês como os grãos de cereais eram moídos. Tinha uma pedra de formato arredondado, outra pedra de formato arredondado, e eles tinham uma outra pedra um pouco menor, mais lisa, onde eles amassavam e esfarelavam o trigo, os grãos, para fazer farinha, para poder fazer pão, para poder fazer outros tipos de alimentos, tá? Por isso que o período neolítico, por tudo isso que a professora explicou, ele vai ser chamado de Revolução Agrícola, e que vai permitir com que o homem passe a se fixar melhor nos territórios, nos lugares, nas aldeias, nas regiões próximas a rios, para que eles pudessem montar as suas cidades, os seus povos, as suas aldeias. Hora da atividade, vamos lá. Temos um combinado, vou lembrar isso todas as aulas que nós tivermos. Nós temos um combinado que é fazer o cabeçalho no caderno de classe. Não pode esquecer de colocar a matéria e as páginas estudadas no dia. Então, a gente começa com o capítulo 2
Grupos organizados e agricultura, página 19. Ocupações humanas na África e no Oriente. Exercícios que nós vamos fazer. Olha aqui, ó, página 19. Olha o nosso aqui, ó. Tem exercício da página 19. Observe as imagens da página 18 e responda as questões. Algumas das imagens retratam elementos ligados à agricultura. Se sim, qual? Explique. Repetindo, alguma das imagens da página 18, né? Alguma das imagens retrata elementos ligados à agricultura? Se sim, qual? E aí vocês vão falar qual é e vão explicar. Então, na página 18 você tem uma foto em cima e uma foto embaixo. Tá? Lembrem de ler a legenda da figura, tá? Já vou dar uma dica. Alguma das imagens retrata elementos ligados à agricultura? Sim. Tem uma imagem que sim. Retrata elementos da agricultura. Agora eu quero saber o porquê que vocês... E aí vocês vão ter que explicar para mim. Tá? Tem uma delas que retrata, que representa elementos ligados à agricultura. E eu quero saber qual é. Vocês vão escrever para mim. B. As atividades representadas nessas imagens têm relação com a organização dos grupos humanos? Mais uma vez, vocês vão responder para mim. Sim ou não? Sim. Por quê? Por causa disso, disso. Não, professora, não tem. Não tem por causa disso e disso. Então eu quero que vocês respondam para mim. As atividades representadas nessas imagens, as imagens da página 18, tá, gente? Tem relação com a organização dos grupos humanos? Por quê? Sim, por causa disso. Ah, professora, eu acho que não. Não, por causa disso. Exercício 2. Marque com um X qual das imagens a seguir representa um instrumento relacionado ao desenvolvimento da agricultura. Quando eu falo desenvolvimento relacionado à agricultura, eu estou falando do período neolítico. E não se esqueçam de ler a legenda das imagens, tá? Para vocês poderem responder essa pergunta. É fazer um X na imagem que apresenta um instrumento relacionado ao desenvolvimento da agricultura, que é o período neolítico que nós acabamos de estudar. Escreva em seu caderno o que foi a Revolução Neolítica e quais foram as consequências desse processo. Essa questão 3 aqui, eu não vou aceitar ela escrita no livro. Eu quero ela escrita no caderno. Vocês vão copiar essa pergunta e vocês vão escrever ela no caderno. Combinado? Pergunta 4. Leia as afirmações a seguir e assinale com um X a alternativa correta. Esse exercício está na página 21. Nós temos a letra A, B, C, D e E. Dessas 5 afirmações, somente uma está certa. Afirmativa A. Os vestígios das ocupações humanas no continente africano
não são conhecidas pelos arqueólogos. Letra B. As savanas da África Oriental foram habitadas por um único grupo. O povo San vivia do pastoreio e produzia instrumentos feitos de metal. Os Khoi-Khoi eram caçadores e coletores e migraram para o nordeste do continente africano. Letra E. Entre os primeiros povos que habitaram a África Oriental estão os San, povo que vivia da caça e da coleta. Dessas 5 afirmações, uma está certa, ok? Último exercício da página 21. Observe a foto a seguir e responda as questões. Não deixem de ler a legenda da foto, ela traz informações. O que é retratado na fotografia? Tá? É isso que eu quero saber, o que está retratado na fotografia. Leiam a legenda, é importante. Letra B. Explique a importância desse local para as populações do Vale do Indo. Letra C. Por que essa população teria se estabelecido nessa região? A única pergunta que vocês vão fazer no caderno para mim, depois de copiar o cabeçalho, é a pergunta 3. O resto tá tudo no livro. Assistam a aula, a explicação da professora, assistam a explicação de hoje. Tá tudo muito bem explicadinho. Por favor, leiam o texto, procurem no texto, o texto da página 18 e texto da página 20, tá? Exercícios página 19 e 21. Não tem muita lição para fazer, tá? Vocês vão tirar só 2 fotos para mim e a foto do caderno, que vai mostrar o cabeçalho e a perguntinha 3. E a nossa aula de hoje é essa. Nós terminamos a aula de história de hoje, tá? Lembrando que na semana que vem, quarta-feira, nós temos aula de geografia. Combinado? Então vamos lá, já comecem, assistam a aula da professora, a explicação todinha tá aqui, tá fácil, não tá difícil, tá? Eu tenho o meu canal lá no YouTube que eu tô postando as aulas. Eu tenho uma visualização de 25 a 26 alunos. Eu tenho 66 alunos. 1/3 dos alunos assistem as minhas aulas. Então, por favor, se inscrevam. Deixam lá um joinha para eu saber que vocês estão assistindo a aula. Tá bom? E por hoje é só, gente. Façam as atividades, enviem para a professora, enviem no meu particular, lembrando que a próxima aula é a aula de geografia. Beleza, gente? Um beijo e até a próxima aula.